Gostaria de dar uma boa noite para você que está empenhado, está estudando a disciplina de Direito Empresarial e do Trabalho. Nós estamos na segunda teleaula, ainda na frente de Direito Empresarial. Antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria de novamente apresentar mais duas obras para você. Acompanhe comigo na câmera de documentos. Nós temos dois livros que eu trouxe. O primeiro é um clássico do professor Fábio Lhoa Coelho, que é Curso de Direito Comercial. O professor Fábio Lhoa, ele é bem clássico mesmo. Vejam que ele até adota essa nomenclatura Direito Comercial. Conforme eu disse, o Código Comercial ele não foi completamente abolido, ele foi abolido parcialmente, e o professor Fábio Lhoa ele tem essa preferência em adotar a terminologia direito comercial e não direito empresarial. E existem algumas críticas em relação a isso, mas o professor não está também incorreto na adoção dessa terminologia. Mas o professor Fábio Lhoa, ele é um clássico do direito empresarial. Ele é referência certa na área, mas ele é bem tradicional mesmo, bem tradicional na área. Eu trouxe aqui uma outra obra que eu gostaria de mostrar também. Esse livro aqui, do professor André Ramos Tavares, é Direito Constitucional Econômico. Essa é uma obra mais antiga. Caso você tenha interesse em adquiri-la, você não vai encontrá-la em livrarias, não, porque ela já é um pouquinho mais antiga. Ela é uma edição de 2012, se não me engano, e o professor André Ramos Tavares, nessa obra, ele trabalha com aqueles conceitos lá da ordem econômica, do artigo 170 da Constituição Federal. Esse daí eu acredito que nesses sebos é possível encontrá-lo, esses sebos virtuais, é possível encontrar essa obra, até porque ela é um pouco mais antiga, mas o conteúdo dela não está defasado, não. O conteúdo é bem atual, é um conteúdo constitucional. Então, é claro que a aquisição dessa obra não é obrigatória de maneira alguma. Não é necessário, não é obrigatório adquirir. O que é obrigatório, sim, e importante, é que você faça a leitura do livro da disciplina. Mas esses livros aqui que eu mostrei para você, esses livros, essas obras não precisam ser adquiridas, não. É a título de curiosidade, caso você tenha vontade de ir um pouco mais além, fazer uma leitura, né, a respeito dos temas que estão sendo abordados aqui nessas teleaulas de Direito Empresarial e do Trabalho, mais precisamente na frente de Direito Empresarial, certo? Na aula anterior, o que nós vimos? Você se lembra? Nós vimos conceito de empresário, vimos essa questão tão importante, constitucional do artigo 170, vimos noções preliminares de direito e também as obrigações do empresário. Vocês se lembram disso? Você assistiu a aula? Estava presente na teleaula? Né? Caso não se lembre, é importante que você acesse e veja novamente os conteúdos. É importante porque esses conteúdos que nós abordamos na primeira teleaula, ele tem continuação aqui na segunda teleaula. Vocês vão ver que todos os conteúdos estão interligados. Então é importante que você fique atento, que você faça essa conexão dos conteúdos que aqui estão sendo tratados. Bem, na teleaula de hoje, nós vamos tratar do estabelecimento empresarial, de uma operação muito importante, muito comum na área do direito empresarial, que é o trespasse empresarial, né? O que nós vulgarmente, comumente chamamos de passar o ponto, e na verdade nós vamos ver que passar o ponto não tem nada a ver com o que nós realmente chamamos de passar o ponto, mas nós já chegamos lá. Além do trespasse empresarial, do estabelecimento, nós também vamos estudar alguns elementos do Código de Defesa do Consumidor nessa teleaula de número 2. Certo? Então você fique aqui comigo, acompanhe essa teleaula, não deixe de participar, nós vamos parar alguns momentos, né, para as perguntas, momentos para você participar dessa teleaula, e é muito importante que nós estejamos aqui juntos durante a teleaula, eu e você.
Bem, vamos ao próximo slide, que eu gostaria de iniciar agora a nossa disciplina, a nossa teleaula número 2, com o tema estabelecimento empresarial. Lá no artigo 1142 do Código Civil, nós temos o conceito de estabelecimento empresarial do seguinte modo: considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Então vejam que, de acordo com a redação do artigo 1142, o estabelecimento é todo esse complexo, toda essa reunião de bens que está organizado, porque a atividade empresarial que nós vimos lá no 966 é uma atividade organizada. Então, é todo esse complexo de bens organizado para o exercício da empresa, que é realizada por empresário individual ou por sociedade empresária. Porque na aula anterior nós vimos que é possível o empresário atuar de maneira individual ou em sociedade. Mas o que é importante a respeito do estabelecimento é nós identificarmos que dentro do estabelecimento existem bens que são corpóreos e bens que são incorpóreos ou imateriais. Os bens corpóreos são aqueles bens que eu posso tocar, como o próprio nome diz, bens corpóreos, bens palpáveis, aquele bem que eu posso tocar. Então, vocês imaginem um restaurante. Quais são os bens corpóreos que compõem esse restaurante? Eu imagino, num primeiro momento, as mesas, as cadeiras, os computadores, caixas registradoras, geladeiras, fogões, fogão industrial, né? Muitas vezes, dependendo do fluxo, será necessário, talheres, pratos. Vejam que são todos esses bens que eu posso tocar. E é claro que esses bens agregam valor ao estabelecimento empresarial. Nós podemos pensar também num veículo para a entrega dos alimentos. Tudo isso vai agregando valor ao bem. Mas além dos bens corpóreos, nós temos bens também que são incorpóreos, que são aqueles bens que agregam valor também à atividade, mas que eles estão ali presentes, mas eu não posso tocar. São bens imateriais, como, por exemplo, o nome, a marca. Vejam que tudo isso vai agregando valor ao estabelecimento, mas eu não posso tocar. Por isso que é chamado de bens incorpóreos ou bens imateriais. Voltando ao slide, eu gostaria de fazer um destaque no slide, por favor. Vamos voltar ao slide? Obrigada. Aqui, nós temos aqui como bens incorpóreos a marca. Talvez a empresa não tenha necessariamente a atividade, o estabelecimento empresarial não tenha necessariamente uma marca, mas se tiver, vai agregar valor. Então, a marca é aquele sinal que diferencia um produto ou um serviço. A patente também é um exemplo de bem incorpóreo. Vamos imaginar uma indústria de medicamentos, né? Então, provavelmente, esses medicamentos, eles serão patenteados e isso sim agrega valor. O ponto, que é o endereço do estabelecimento, deixando claro que esse ponto, esse endereço, ele pode ser também eletrônico. Vejam que há também a possibilidade do ponto, do endereço ser eletrônico. Vejam que muitas empresas oferecem produtos e serviços online, sequer tem um ponto, um endereço fixo, mas o ponto eletrônico também é considerado pela doutrina como também um bem incorpóreo.
O título do estabelecimento, que é aquele nome que vai na placa, por exemplo, o Bar do Zé, o restaurante da Nina. Então vamos imaginar esses nomes que vão à placa, também agregam valor. Muitos lugares, eles adquirem muita fama e aquele título que está ali na placa, ele passa a agregar valor. O que é diferente do nome empresarial, que é aquele registrado na junta comercial. Porque para registrar o nome na junta comercial, existem alguns requisitos, como, por exemplo, a indicação do ramo da atividade, o tipo da sociedade. Muitas vezes o nome do sócio ou alguém que o sócio queira homenagear aparece ali, né? Agora, todos esses bens, corpóreos ou incorpóreos, ele pode ser alienado, vendido em conjunto, de acordo com o artigo 1143 do Código Civil. Vejam o texto. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos, translativos ou constitutivos que sejam compatíveis com a sua natureza. Bem, esse texto que parece um pouco complicado, na realidade, o que ele está querendo dizer é que o Código Civil possibilita que o estabelecimento seja negociado em sua totalidade, ele seja vendido, negociado, alienado em sua totalidade. O único item do estabelecimento empresarial que não pode ser negociado é o nome empresarial registrado na junta comercial. Então, o nome empresarial registrado na junta aqui há ressalvas, porque ali consta o nome dos sócios, certo? Mas é possível sim que o estabelecimento seja vendido em sua totalidade e até que esses objetos que compõem o estabelecimento, seja na sua forma corpórea ou incorpórea, também seja objeto de alienação de maneira individual. É possível, sim, negociar alguns elementos, um bem corpóreo ou, de repente, apenas um bem incorpóreo, né, sendo alienado, ou em toda a sua totalidade. Em toda a sua totalidade, nós temos uma operação jurídica que nós chamamos de trespasse empresarial. Trespasse empresarial, que é o famoso, que o pessoal costuma chamar vulgarmente de passar o ponto. Mas vamos entender uma coisa, por que não é passar o ponto? Porque nós acabamos de verificar que ponto é endereço, que pode ser físico quanto eletrônico. E seja ele físico ou eletrônico, nas duas formas ele agrega valor, porque é um bem incorpóreo que agrega valor ao estabelecimento empresarial. Então vejam que quando você coloca na placa passa-se o ponto, na verdade o que você está querendo tecnicamente negociar é o ponto, é o endereço, seja ele eletrônico ou físico. Mas muitas vezes o que o empresário está querendo mesmo é a operação do trespasse. Então isso acaba ficando bem confuso na prática, né? Porque tecnicamente passar o ponto é passar o endereço. Mas muitas vezes o empresário chama de passar o ponto essa operação que nós estamos vendo de trespasse empresarial. Então a nossa opção é realmente buscar esclarecimento com o empresário. E aí, o que é que de fato você está querendo? Você está querendo passar o ponto
ou está querendo alienar todo estabelecimento empresarial, bens corpóreos e incorpóreos? O que é que você está querendo de fato negociar? Você está sendo técnico ou não, no final das contas, né? Então, infelizmente, a prática acaba confundindo um pouco essa questão teórica e técnica e nós temos que, na prática, fazer essa pergunta, né? O que é que você, empresário, está querendo? Nós agora sabemos tecnicamente que alienar o estabelecimento por completo, com bens corpóreos e incorpóreos, chama-se trespasse empresarial. E nós vamos falar exatamente sobre isso. Porque o trespasse empresarial, ele tem alguns procedimentos burocráticos, que se eles não forem seguidos corretamente, eles podem culminar até mesmo num pedido de falência. Se eles não forem seguidos, se eles não forem observados, eles podem trazer uma série de consequências para aquele empresário que acabou de adquirir aquele bem. E mais, em relação às dívidas trabalhistas, às dívidas fiscais, às dívidas cíveis, como é que fica? De quem é a responsabilidade? É daquele que vendeu ou é daquele que comprou o estabelecimento? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Então acompanhe comigo no slide essa questão das formalidades do trespasse empresarial. Primeiro, nós temos uma formalidade muito importante para que o trespasse surta efeito entre as partes, entre terceiros, né? Entre as partes e também para terceiros, que está lá no artigo 1144 e 1145 do Código Civil. O primeiro passo é averbar esse contrato de trespasse na junta comercial. Nós acabamos de estudar isso na teleaula de número 1, a importância de averbar, de anotar, de registrar todos os atos. É essencial que esse contrato seja averbado na junta comercial. Porque qual é a finalidade desse ato na junta comercial? É dar publicidade a todos os atos que são realizados. E é importante que o trespasse torne-se público. O segundo passo é a publicação da averbação, da alteração desse contrato lá no Diário Oficial do respectivo estado que estiver ocorrendo o trespasse empresarial. Agora, um detalhe muito importante, isso daqui é muito sério, porque caso alienante, quem é o alienante? O alienante é o vendedor do estabelecimento empresarial. Caso o alienante não tenha bens para saldar eventuais dívidas que ele tenha, só caso existam dívidas e o vendedor, o alienante, não tenha bens para saldar essas dívidas perante seus credores. Então, imagine que ele tem credores e ele não tem bens para saldar dívidas. O que ele tem que fazer obrigatoriamente? Ele deve buscar anuência. O que é anuência? É concordância de seus credores. E como é que o alienante vai fazer isso? Ele vai notificar os seus credores. Essa notificação, ela pode ser judicial ou extrajudicial. Ele vai notificar os seus credores para que eles se manifestem em 30 dias a respeito do trespasse. Então, os credores têm 30 dias para concordar ou não com o trespasse. Por que os credores devem concordar ou não a respeito desse trespasse? Porque existem dívidas que estão pendentes, dívidas que esse vendedor está deixando. Então, é muito importante que os credores eles concordem ou não com o trespasse que está ocorrendo. Talvez eles não concordem
com o novo comprador, quem é esse comprador? Será que nós concordamos com a venda desse estabelecimento? Será que de fato essas dívidas poderão ser saldadas? Então é muito importante que esse ato aconteça. Professora, e se não for notificado os credores? Primeiro, nós temos algumas consequências aí. Vamos imaginar que os credores foram devidamente notificados e não responderam à notificação. E vejam que eu disse credores, mas pode ser um credor tão somente, não precisa ser mais de um não. Um único credor já gera essa obrigação. Então imagine que esse credor, ou que vários credores, mas todos devem ser notificados. Eles foram notificados, ou ele foi notificado e não respondeu. 30 dias para se manifestar e não respondeu. O que é que a lei diz? Que o silêncio do credor importa na sua anuência, ou seja, quem cala, consente. Ficou em silêncio? Concordou. A operação de trespasse pode ocorrer sim. Agora tem um detalhe. E se esses credores sequer foram notificados? E mais, e se eles não concordaram e mesmo assim o trespasse aconteceu? Vamos voltar ao slide? Se mesmo assim aconteceu, ou se eles não foram notificados, olhe a consequência. Essa situação possibilita o pedido de falência. E é pautado esse pedido de falência lá no artigo 94, inciso 3º, na lei de falência, num argumento que nós chamamos de atos de falência. O que significa atos de falência? São atitudes suspeitas. São atitudes suspeitas do alienante, do vendedor, atitudes suspeitas na qual parece que ele está querendo se desfazer do seu patrimônio sem saldar as dívidas que ficaram pendentes. Então, vejam que a ausência de notificação ou a realização do trespasse sem a anuência dos credores dá aos credores a possibilidade de pedir a falência. Então, você, empresário, que está adquirindo um estabelecimento empresarial, por meio dessa operação trespasse empresarial, a simples verificação de certidões negativas não basta. É preciso que você verifique a notificação dos credores também, porque você corre o risco de adquirir um estabelecimento e posteriormente ter o pedido de falência. Imaginem só a situação. Ou então você que está na situação, você é o alienante, você está vendendo o estabelecimento empresarial. Muito importante tomar cuidado, seguir esse passo a passo burocrático. Averbação na junta comercial, publicação no Diário Oficial Estadual e a notificação de todos os credores, caso o empresário não tenha possibilidade, não tenha bens o suficiente para saldar as dívidas que ficaram pendentes. Além disso, no próximo slide, gostaria que você acompanhasse comigo, eu deixei uma observação, né? Exatamente essa, que ao realizar o trespasse, é essencial verificar não apenas as certidões, mas também se as notificações foram realizadas. Então, isso aqui vocês grifem, vocês anotem, rasguem e coloquem na porta do seu guarda-roupa e guardem para a vida, porque isso é algo importante caso um dia você realize essa operação. E as dívidas? Como que fica, né? E a responsabilidade pelas dívidas? Se você adquire um estabelecimento que não tem absolutamente dívida nenhuma, nem vencida, nem vincendas, nem dívidas que irão vencer, excelente, mas nem sempre esse é o caso. Então, muito cuidado, porque o comprador,
ele apenas vai responder pelas dívidas que estiverem regularmente contabilizadas. Apenas as que estiverem regularmente contabilizadas, ou seja, aquela que faz parte da escrituração ou que consta no contrato de trespasse. Então, você que está vendendo o seu estabelecimento empresarial, não se esqueça de contabilizar as dívidas. Porque o adquirente, ele vai ficar responsável tão somente por aquelas que forem contabilizadas. As que não forem contabilizadas ficarão sob responsabilidade daquele que vendeu o estabelecimento empresarial. Então, muito cuidado com esse detalhe, ele faz toda a diferença para você que é alienante e para você que é comprador. Mais um detalhe aqui no quadro, vamos voltar aqui. Lembrando que as dívidas contabilizadas são aquelas que o adquirente tinha conhecimento no momento da compra, seja por meio da escrituração ou por meio do contrato. Mas mesmo em relação às dívidas contabilizadas, o alienante fica solidariamente responsável por 1 ano. Então, ele é responsável ali, lado a lado, junto com o adquirente, por 1 ano. A responsabilidade é solidária. As dívidas já vencidas conta-se a partir da publicação do trespasse. Publicou o trespasse, nós vamos contar 1 ano, né? Porque ele é responsável solidariamente por 1 ano. Agora, e as vincendas, aquelas que vão vencer? Olha o que diz a lei. Nós vamos contar a data do vencimento. Então, vocês imaginem uma dívida que vai vencer em 20 de setembro de 2020. 20 de setembro de 2020. Nós vamos contar 1 ano a partir do vencimento dessa data. Então, você que vendeu seu estabelecimento empresarial, não pense que você está livre, que você não é mais solidariamente responsável porque passou 1 ano do trespasse. As dívidas que irão vencer, ou seja, aquelas que você fez enquanto era dono do estabelecimento, é claro, né? Não as dívidas novas que o novo adquirente realizou. Essas, o alienante não tem nada a ver. Nós estamos falando dívidas, né? Vamos imaginar que o antigo dono, o alienante, aquele que está vendendo, ele fez um contrato, um leasing, ou de repente ele adquiriu algum bem por prestações, por parcelas. Algumas parcelas já venceram, outras irão vencer e sempre nós vamos contar 1 ano a partir da data do vencimento. O adquirente, se essa dívida estiver contabilizada, é ele quem tem a responsabilidade direta. O vendedor, o alienante terá ela solidária, né? Agora, nós vamos contar essas que irão vencer 1 ano a partir do vencimento. Então, aquele que vendeu o estabelecimento, muito cuidado, né? Existem essas ainda vincendas, as que irão vencer. E em relação às dívidas fiscais e trabalhistas, será que elas também têm esse efeito? Será que dá para deixá-las de lado e só ficar atento a essas dívidas de natureza civil? Nós vamos chamar essas dívidas que devem ser contabilizadas de natureza civil por exclusão. Todas aquelas que não são fiscais, todas aquelas que não têm natureza tributária e previdenciária e aquelas que não são trabalhistas, né? Então, elas entram nessa regra que nós acabamos de verificar. Agora, as fiscais, né, e as trabalhistas, elas também acabam passando para o adquirente. Vejam no próximo slide. Então, além das dívidas contabilizadas, o adquirente também assume dívidas fiscais nos termos do artigo 133 do CTN
que é o Código Tributário Nacional, e as dívidas trabalhistas nos termos do artigo 448 da CLT, né, por meio de uma situação que nós chamamos de sucessão trabalhista. Então, muito cuidado. É claro que a regra que nós aplicamos para as dívidas trabalhistas e fiscais, elas são diferentes. Essas independem de estarem contabilizadas ou não. No âmbito trabalhista e no âmbito fiscal, as regras são diferentes. Nós não teremos como abordá-las, mas o que eu gostaria de deixar claro aqui é: nós temos regras específicas para as dívidas de natureza civil, e essas são as que são mais comuns, né? Nós temos as regras de natureza trabalhista, que estão lá no artigo 448 da CLT, e também de natureza fiscal, de natureza tributária, previdenciária. A regra geral é que o adquirente vai herdar todas essas dívidas, sim, mas existem particularidades que estão no CTN, particularidades que estão na CLT também, que merecem um estudo mais aprofundado, mas essa é a regra geral. O que eu quero com isso? O que eu quero deixar para vocês? Primeiro, o procedimento que deve ser adotado. Procedimento burocrático é aquele mesmo: contabilizar todas as dívidas, averbar, publicar, né, e notificar todos os credores. Isso tem que fazer mesmo, né? Independente da natureza da dívida, ela deve ser feita. E que deixar claro que no momento da aquisição do estabelecimento empresarial, é muito importante ficar atento se tem dívidas trabalhistas, se tem dívidas fiscais, se tem dívidas cíveis, porque a tendência, a regra, né, para as dívidas cíveis, nós já vimos qual é a particularidade, mas também existem outras dívidas de outras naturezas que também podem passar para o adquirente. Certo, pessoal? Nesse momento, nesse próximo slide, que eu vou colocar aqui na sequência, eu gostaria de abrir um momento para perguntas, porque nós tratamos de um tema bem complexo, falamos de bens corpóreos, bens incorpóreos, trespasse empresarial. Eu gostaria de abrir um momento para que você envie a sua pergunta. Caso você tenha ficado em dúvida, caso algum elemento tenha ficado um pouco duvidoso, um pouco turvo, caso você queira ir um pouquinho mais além, perguntar um pouquinho mais, né? O momento é esse. Eu vou abrir agora um espaço para você e eu volto daqui a pouquinho para que nós possamos, então, trocar uma ideia a respeito dessa dúvida que ficou.
Olá, vamos voltar aqui. Muito obrigada pela participação. Nós temos várias perguntas, então vamos começar aqui pela primeira. Gostei demais dessa pergunta. Vejam só, a carteira de clientes de um estabelecimento entra como bens corpóreos? Olhem só, bens incorpóreos, perdão. Vejam que essa pergunta, ela não é uma pergunta tão simples. Ela já foi alvo de debate, de discussão, até mesmo no tribunal. Os nossos tribunais discutem, os tribunais superiores, discutem essa questão se a clientela ela entra como bem incorpóreo. A clientela, ela sem dúvida alguma, ela agrega valor sim ao estabelecimento empresarial. Então imagine que você vai adquirir um estabelecimento empresarial e ele tem uma clientela muito grande, né? Ele é muito bem frequentado, tem muitas pessoas. Nossa, tem um ponto, é fixado num ponto excelente. Então isso também, né? O ponto sim é um bem incorpóreo. Agora, a clientela junto com o aviamento. O que é aviamento? É a possibilidade que aquele estabelecimento tem de gerar lucro. Às vezes, você faz ali o cálculo de quanto aquele estabelecimento agrega de bem corpóreo e incorpóreo, é um valor muito menor que o valor dele no mercado. Esse valor que ele tem no mercado, essa possibilidade que ele tem de gerar lucro, a gente chama de aviamento. Então, o aviamento e a clientela, sem dúvida alguma, a doutrina considera que agrega valor sim, mas não é considerado bem incorpóreo. Doutrina não considera bem incorpóreo, mas considera que agrega valor sim, e que isso pode ser levado em consideração no momento da negociação, mas não é bem incorpóreo, tá? Pelo menos, por enquanto, é essa a decisão, o posicionamento majoritário dos nossos tribunais, inclusive do Tribunal Superior. Existe alguma homologação para trespasse de empresa? Veja que homologação não, né? Porque não é um procedimento judicial, ele é um procedimento administrativo, ele é um procedimento mais simples. Agora, o que há de ser feito, o que é importante que ele seja feito, é que ele seja averbado. É muito importante que ele seja averbado. Existe uma fiscalização? Não tem também, né? Então, é uma operação um pouco assim, que precisa de cuidado. Então, se você vai adquirir um estabelecimento ou vai vender um estabelecimento, fique muito atento a esses detalhes que nós vimos. Se for necessário, faça uma consultoria jurídica, verifique todos o passo a passo, porque vocês viram um detalhe, ausência de uma notificação, ou de repente a ausência de uma escrituração, ela pode trazer a ausência de contabilização de dívidas, ela pode trazer um efeito muito drástico dentro dessa operação. Nós tínhamos mais uma pergunta, não tem? Não? Então tá bom. Então vamos prosseguir com a nossa aula. Nós vamos agora falar do Código de Defesa do Consumidor e vejam que esses elementos que nós vamos falar do Código de Defesa do Consumidor, ele tem relação lá com o artigo 170 da Constituição Federal que nós estudamos na aula anterior. Lembra que nós vimos que a ordem econômica, ela é movida pela livre iniciativa junto com valores sociais do trabalho. Eles estão ali em conjunto, trabalhando juntos mesmo, né? Só que, à medida que você, que o Estado nos deu essa liberdade de iniciativa, essa possibilidade do exercício do direito de empresa, ele também nos deu alguns limites, nos restringiu. E lá no inciso 4º do artigo 170, uma das restrições é o respeito às normas do consumidor. O empresário, ele busca a sua proteção, ele busca o seu socorro lá nas normas de direito empresarial que estão no Código Civil. Mas ele responde, muitas vezes na qualidade de fornecedor,
pelas relações de consumo que ele estabelece. E é por isso que nós vamos verificar. É obrigação dele, né, manter, proteger o consumidor dentro das relações que ele estabelece, porque existe um cuidado do legislador constituinte, porque esse empresário, na busca pelo lucro, quando ele está exercendo o seu direito de empresa, é importante que ele também fique atento à defesa do meio ambiente, aos valores sociais do trabalho. E agora nós vamos ver, né, dentro de toda aquela lista, aquele rol de limitações, nós vamos ver agora a defesa do consumidor. Então, vamos agora ao slide, que eu quero tratar com vocês a questão do Código de Defesa do Consumidor. Aqui tem uma frase, né, tem um pensamento do Bauman, né, que nos deixou aí uma série de obras, faleceu faz pouco tempo, né? E o Bauman disse o seguinte, que a vida social pós-moderna pauta-se no consumismo desenfreado, cujo desapego ao recém-adquirido impulsiona o indivíduo a uma nova compra. Se Bauman está certo nessa análise que ele fez da nossa sociedade, que ele chama de sociedade pós-moderna, será que Bauman está certo? Se ele estiver certo mesmo, se nós temos esse impulso em comprar o recém-adquirido, deixa de ter valor, deixa de ter graça, né? Ele já deixa de cumprir a função dele muito rápido e nós já queremos outra coisa, né? Será que é desse jeito mesmo? Se Bauman estiver certo, os conflitos na área de direito do consumidor, eles são cada vez mais crescentes. E é o que nós temos visto, né? É o que nós temos visto. Conflitos cada vez mais crescentes, um volume de ação muito grande, e o Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido, ele ocupa um papel muito importante nas relações de consumo, sim, né? Porque vocês imaginem a quantidade, e todos nós somos consumidores, eu sou consumidora, você é consumidor, a quantidade de serviços que são mal prestados, de produtos, né, que não cumprem a sua função, publicidade que é abusiva, publicidade que é enganosa. Quantas dessas situações você já deve ter passado na qualidade de consumidor, né? Porque por mais que de repente você já esteja exercendo alguma atividade empresarial, como indivíduo ou até mesmo dentro do exercício da atividade empresarial, você muitas vezes atua, está ali como consumidor também e sabe muito bem do que é que eu estou falando. Voltando aqui para o slide, nós temos na Constituição Federal, no artigo 5º, o seguinte texto, que o Estado, na forma da lei, promoverá a defesa do consumidor. Então, quando a Constituição Federal foi promulgada, nós tínhamos esse artigo aqui, né, que o Estado, na forma da lei, ele deve promover a defesa do consumidor. E, de fato, nós tivemos em 90, né, o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078/90, que é o famoso CDC, Código de Defesa do Consumidor, que passou a tratar das relações de consumo. Essas relações que são estabelecidas entre o consumidor e o fornecedor. Esse vínculo de direito que se estabelece entre o consumidor e fornecedor. E o objeto desse vínculo é sempre a produção, a montagem, a criação, a construção, a transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Vejam como é amplo esse vínculo que é formado entre consumidor e fornecedor, que são os sujeitos da relação de consumo. Muitas vezes nós vinculamos a compra e venda. Imagine, né? É muito amplo esse vínculo, eu gostaria que vocês ficassem atentos a essa definição aqui. Mas e quem é esse consumidor? Quem é esse fornecedor, tecnicamente, juridicamente falando? Quem é que pode ser consumidor nos termos da legislação? Quem é?
né? Lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, nós temos o seguinte texto, que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, vejam que pessoa jurídica também pode se enquadrar no conceito de consumidor, importante destacar, que adquire ou utiliza produto como destinatário final. Opa, vou parar por aqui. Que utiliza ou adquire produto como destinatário final. Vamos fazer uma pausa aqui, porque o artigo ele é um pouco mais comprido, nós ainda vamos falar do consumidor por equiparação, mas vamos fazer uma pausa, porque muitas vezes nós pensamos que o consumidor é tão somente a pessoa física, mas a pessoa jurídica, ela também pode ser enquadrada no conceito de consumidor. Desde que ela utilize aquele produto e serviço como destinatário final. Ou seja, ela vai consumir e utilizar para ela mesma e não utilizá-lo como insumo, como tecnologia para a organização de sua atividade empresarial. Se a pessoa jurídica for utilizar aquele produto ou aquele serviço para a organização da atividade empresarial, ela não será considerada empresário, né? Então, é muito importante destacar isso. Empresário é aquele que consome, consumidor é aquele que vai consumir, que vai utilizar aquele produto e serviço como destinatário final. Ele vai utilizar para ele mesmo, não para investir, não para organizar a atividade empresarial. Então, a pessoa jurídica pode, até pode, mas não para organizar a sua atividade. Então, imagine que a pessoa jurídica adquiriu alguns pacotes ali de cafezinho para que os seus funcionários pudessem tomar durante o expediente. E aquele cafezinho, né, veio ali com alguns problemas ali, aquele produto, né, cheio de palha dentro, insetos dentro. Ela até pode reclamar na qualidade de consumidora. Diferente se essa empresa adquiriu tintas, papel sulfite, materiais que são necessários para organizar a atividade empresarial, caso de fato eles sejam necessários. Agora, além de ser destinatário final, tem mais um detalhe importante, não para aí não. É importante, a doutrina tem entendido cada vez mais que é importante que a pessoa jurídica também prove, quando ela se demonstrar como consumidora, que ela prove que ela é hipossuficiente. A pessoa física, ela é sempre considerada hipossuficiente, sempre. Mas a pessoa física é sempre hipossuficiente, mas a jurídica não, a jurídica tem que provar. Então, a pessoa física tem presunção de hipossuficiência, a jurídica não. E o que seria essa hipossuficiência? A hipossuficiência é uma situação na qual o consumidor está em desvantagem em relação ao fornecedor. É uma desvantagem de ordem econômica, é uma desvantagem de ordem jurídica e de ordem informativa. Ou seja, o consumidor, quando hipossuficiente, ele não tem acesso a todas as informações técnicas sobre aquele produto, ele não tem informações jurídicas sobre aquele produto e até existe uma vantagem econômica muito grande, porque vocês imaginem se aquele indivíduo consumidor não está em desvantagem econômica em relação a uma multinacional que pode contratar, que pode realizar a sua defesa de maneira técnica, que pode articular toda aquela situação, né?
Diferente, por exemplo, da pessoa jurídica. Talvez a pessoa jurídica, quando ela adquiriu um produto, ela sabia muito bem o produto que ela estava adquirindo, porque ela é daquele ramo. Ela tem informações técnicas sobre aquilo, sim. Muitas vezes nem existe uma distância econômica entre a pessoa jurídica que adquiriu o produto e a fornecedora, ou até mesmo uma hipossuficiência jurídica. Então vejam que para a pessoa jurídica se colocar no papel de consumidora, numa ação judicial, por exemplo, ela deve provar, primeiro, que ela é destinatária final daquele produto e daquele serviço, e segundo, que ela é hipossuficiente. É muito importante. Agora, a pessoa física, ela já tem presunção de hipossuficiência. Nem precisa fazer prova da sua hipossuficiência. Porque em sua natureza mesmo, o CDC ele já é voltado para a pessoa física, né? A pessoa física ela já é presumida hipossuficiente diante dos fornecedores que fabricam ou que prestam determinados serviços. Voltando ao slide, nós temos aqui esse conceito de consumidor por equiparação, na continuação do artigo 2º. Eu vou ler desde o começo para não ficar sem sentido. Então vamos voltar à leitura. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa é a parte que nós já vimos. A ele equiparada à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Então, aqui, na continuação do artigo 2º, nós temos a figura do consumidor por equiparação, que pode ser um conjunto de consumidores determináveis ou indetermináveis, ou até mesmo um único consumidor. Nós verificamos essa situação em desastres tecnológicos, emissão de poluentes acima daquilo que é tolerável, com potencial de causar um dano à coletividade. Então, nessas situações, ou vítimas de um evento muito grande, muito desastroso, de uma empresa que emite poluentes num determinado bairro e um grupo todo é afetado. Nós temos uma situação também que aqui nós não temos pessoas indetermináveis. Temos um único indivíduo que o STJ entendeu que era consumidor equiparado, o proprietário de uma casa sobre a qual caiu um avião. Então, nessa situação, o STJ entendeu que esse consumidor, ele era por equiparação. Ele não estava no voo, ele não comprou a passagem, ele não ia viajar, ele simplesmente não tinha nada a ver com a relação de consumo que os passageiros tinham naquele voo. Mas pelo fato do avião ter caído sobre a casa dele, o STJ compreendeu que ele era um consumidor por equiparação e a ele conferiu as indenizações devidas aí pelo acidente que aconteceu. Então, equiparou esse indivíduo a consumidor. Então, foi uma decisão aí do STJ em relação a consumidor por equiparação. Mas nós vemos aí de uma maneira mais assim, comum, nós empregamos mais em esses acidentes que atingem coletividade, empresas que emitem poluentes e acaba atingindo um grupo, uma coletividade de pessoas determináveis ou não determináveis. No próximo slide, nós vamos ver o conceito de fornecedor. Nós vimos quem é consumidor e fornecedor. Será que todo mundo pode ser fornecedor? Porque nós vimos que a relação de consumo é aquela que é estabelecida entre consumidor e fornecedor. Precisamos entender, então, quem é esse fornecedor, né? O fornecedor, ele é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados. O que são entes despersonalizados? É a massa falida, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Olhe como é amplo o conceito de fornecedor. Olhe como é amplo. E vejam que nem precisa estar enquadrado no 966 para ser fornecedor, né? Porque aquele que tiver excluído ou aquele empresário que for irregular, né, que nós nem podemos chamar de empresário, aquele que exerce atividade de maneira irregular, ele também pode ser enquadrado aqui no conceito de fornecedor. Quanto mais o empresário, né, que inevitavelmente ele vai praticar uma dessas ações que estão aqui no artigo 3º do CDC. Agora, nós vimos, né, por força ali do artigo 3º do CDC, que os produtos e os serviços estão envolvidos, né? E o produto e o serviço é o objeto da relação de consumo. Os sujeitos da relação de consumo é o consumidor e o fornecedor. E o produto e o serviço é o quê? São os objetos da relação de consumo. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária. Por que inclusive as de natureza bancária? As atividades bancárias, né, os bancos inclusive tentaram, né, se eximir da sua inclusão no Código de Defesa do Consumidor. E aqui ficou bem claro, né, no artigo 3º, parágrafo 2º, que essas relações de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, também incluem no Código de Defesa do Consumidor. O que não vai ser incluído? As relações de caráter trabalhista, tá, pessoal? Isso daqui não é relação de consumo, por favor. As de caráter trabalhista é lá na CLT, lá que vocês vão estudar com a professora Janaína, daqui 2 semanas. Então, caráter trabalhista não entra aqui no Código de Defesa do Consumidor. E se nós vamos estudar o Código de Defesa do Consumidor, nós precisamos falar um pouco de alguns princípios do direito do consumidor. Os princípios que são regras fundamentais, que dão diretrizes para as relações de consumo, para que elas sejam, então, não só no dia a dia, entre essa relação que é estabelecida entre consumidor e fornecedor, mas também na tomada de decisão, né, ali perante o caso concreto, muitas vezes o juiz, ele faz a consulta ali nos princípios mesmo. Qual princípio deve ser aplicado para decidir essa situação, para decidir o caso concreto, né? Então, é importante que nós possamos conhecer alguns princípios, que você possa ter acesso a alguns desses princípios. Talvez vai chegar um momento da sua vida que você nem vai lembrar do artigo. E eu te garanto, né, que logo você não vai lembrar desses artigos específicos que eu estou falando aqui na aula. E nem é mesmo para decorar artigo, não. O importante é você lembrar o teor daquilo que nós estamos conversando. E o princípio, ele traz isso, ele traz o teor. Muitas vezes você não se lembra precisamente qual é o artigo, qual é a solução, mas o princípio te traz uma diretriz muito concreta de algumas decisões. Nós temos vários princípios no Código de Defesa do Consumidor. Eu separei alguns princípios para nós tratarmos aqui. Vamos ver alguns deles agora, nesse momento. Veja só aqui no slide, o primeiro princípio que eu quero tratar com vocês do ordenamento jurídico, né, do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio da informação e da transparência, que eu vou explicitar no próximo slide. Mas, antes disso, eu quero destacar que os princípios, eles aparecem de forma explícita e implícita. Ou seja, você pode muitas vezes na lei encontrar especificamente um princípio escrito mesmo, ou você pode
compreendê-lo de maneira implícita. Você lê um artigo no CDC e identifica a presença de um princípio. O primeiro princípio, perdão, eu falei que já era o princípio da informação e da transparência, mas não é não. É o princípio da vulnerabilidade, que de certa forma nós até tratamos aqui para definir o consumidor. Vejam que nas relações de consumo, o sujeito vulnerável, o sujeito que é mais frágil nessa relação, o legislador entende essa questão toda principiológica que nós estamos tratando, entende-se que é o consumidor. Por não deter, o consumidor não tem mecanismos de controle do processo produtivo. Ele não tem informações técnicas do produto. Você sabe, você consumidor, você sabe como aquele produto é feito? Quais são mesmo os ingredientes que são colocados naquele produto? Será que é verdade o que eles colocam ali? As informações do fabricante? Será que a forma que é feita, como será que é aquilo? Né? Eles colocam ali, contém ingredientes especiais, temperos variados. O que exatamente é aquilo? Né? Corantes? Quais corantes exatamente? Nós não sabemos, porque nós não temos informações precisas, específicas do produto. E isso faz com que estejamos num papel vulnerável. Agora, em relação a serviços, muitas vezes nós também somos vulneráveis. Muitos de nós, né, talvez seja o seu caso, talvez você não compreenda tão bem de tecnologia quando você leva o seu notebook, o seu computador para ser consertado, ou talvez você não entenda muito bem de mecânica quando você leva o seu carro numa oficina e fica sempre na dúvida, será que eu estou sendo enganado? Será que eu estou sendo enganada? Né? Será que era para dar tudo isso, esse conserto? Muitas vezes nós ficamos na dúvida. Então, essa vulnerabilidade que é colocada, porque nós conhecemos muito bem profundamente da nossa área, mas será que será que você, será que temos condições de compreender a respeito de todas as coisas, de todos os produtos que consumimos, de todos os serviços que nós procuramos a prestação? É claro que não. E isso naturalmente faz de nós vulneráveis. Voltando aqui ao slide, também quero destacar que além de nós não termos controle desse processo produtivo, porque nós não participamos dele de forma alguma, né, nós também temos uma vulnerabilidade econômica, né? Nós não, em relação a uma grande empresa, uma multinacional, nós não temos o mesmo patamar, o mesmo controle econômico, nós não temos nós não estamos no mesmo grau. Existe uma vulnerabilidade. E pelo fornecedor estar posicionado de uma maneira mais vantajosa, ele passa a ter, então, um equilíbrio, né, que muitas vezes nós consumidores não temos nessa relação. É nisso que pauta esse princípio tão importante e que nós já tratamos quando conceituamos o consumidor. No próximo slide, que eu gostaria aqui de destacar, eu acredito que nós temos aqui um vídeo, né? Um vídeo a respeito dos 26 anos do Código de Defesa do Consumidor, para que possamos entender a importância dele. Gostaria de convidá-los a assistir esse vídeo, né? Daqui a pouquinho nós voltamos para comentar a respeito dele. O Código de Defesa do Consumidor completou 26 anos neste mês de setembro. Nós fomos às ruas saber das pessoas se elas conhecem o código e se elas se sentem mais protegidas com ele. É uma proteção que a gente tem, né? Então, sou ciente dos meus direitos, né? Quanto mais se preza pelos direitos do consumidor, melhor, mais respaldado ele vai estar. O Código de Defesa do Consumidor estabeleceu regras básicas para as relações de consumo no país, como, por exemplo, a proibição de venda casada,
a proibição de envio de produtos sem a solicitação do consumidor, o direito de levar o produto pelo preço anunciado, o ressarcimento em dobro de uma cobrança indevida, produtos que podem ser recusados se não estiverem embalados e com instruções de uso, 7 dias para se arrepender de compra feita pela internet ou por telefone, e na renegociação de dívidas, o consumidor tem o direito de manter quantia mínima para a sobrevivência. O Código de Defesa do Consumidor ele foi um avanço enorme na legislação brasileira. Ele veio dar direitos, até então, que os consumidores desconheciam, né? E hoje é muito difícil, independente da classe social, você encontrar alguém que não tenha o conhecimento dos direitos que tem. Nós entramos em algumas lojas aqui do centro da cidade e constatamos que em todas elas existia um exemplar como esse do Código de Defesa do Consumidor. Uma segurança para os lojistas e para os consumidores. Mais segurança para ambas as partes, né? Então, eu acho muito que seja correto que sempre o lojista ele esteja em mão o código. Às vezes acontece de ter algumas dúvidas que eu, como gerente, não posso tirar. E sim o Código de Defesa do Consumidor, que na minha visão é algo muito importante, é imprescindível, não pode deixar de ter hipótese alguma em nenhum estabelecimento comercial. Luiz Paranhos acabou de fazer uma compra aqui nessa loja de calçados. Ele nos contou que a única vez que precisou do código foi quando teve um problema com uma operadora de telefonia móvel. Uma questão em uns 4 anos que veio uma cobrança indevida, mas foi logo resolvido. O senhor se sente protegido com o código? Com certeza. Certo? Eu acho que é uma arma a mais, né? Para o juiz, o código representou um grande avanço para os consumidores, porém ainda deve evoluir mais. A cada dia aparecem coisas novas. E para que seja feita uma decisão, dada uma decisão a contento, é necessário que se exista a justiça em si, tem que demonstrar o seu mecanismo de modificação, para modificar, para mudar, para readequar a lei de acordo com o que está sendo estabelecido. Isso aí, pessoal, nós já passamos um pouquinho desse aniversário aí, mas os conteúdos eles são válidos. Nós temos uma pergunta excelente a respeito do produto e serviço adquirido via internet. A pergunta é se eles também estão sob a proteção do CDC. Estão sim, estão sob a proteção do CDC, inclusive aqueles que são adquiridos via internet. Então, podem ficar tranquilos, nessa aula nós vamos falar do exercício do direito de arrependimento sobre aqueles produtos que são adquiridos pela televisão, pela internet. Sabe aquelas situações em que nós assistimos programas de televisão e que às vezes um produto ele é ofertado ali na televisão e que as pessoas podem pegar o telefone, ligar e adquirir o produto por telefone ou de repente até mesmo via internet? Pois é, nós temos uma cláusula específica sobre o direito de arrependimento que nós vamos falar nessa aula ainda hoje. Então aguarde um pouquinho, mas para adiantar a situação, para adiantar aqui essa pergunta, essa dúvida, sim, está sob a proteção do Código de Defesa. O Código de Defesa do Consumidor, ele é o mais extensivo possível. Sempre lembra disso. O consumidor, ele é hipossuficiente, ele é vulnerável e o Estado ele está protegendo o consumidor dentro dessa vulnerabilidade. As relações sociais têm aberto possibilidades de aquisição de produtos e serviços de várias formas, todas elas protegidas pelo Código de Defesa. O que você precisa definir, na verdade, é se nós temos uma relação de consumo, ou seja, aquela que é estabelecida entre consumidor e fornecedor, e se há o objeto da relação de consumo, produto e serviço. Tem? Então, está enquadrado ali no Código de Defesa do Consumidor, certo? Voltando aqui para o slide, vamos falar um pouquinho de mais alguns princípios. Esse princípio aqui é famoso, o princípio da informação e da transparência. O princípio da informação e da transparência é um dever imposto ao Estado para os fornecedores, no sentido de transmitir ao consumidor de maneira adequada as informações quanto às características do serviço ou do produto, seu modo de utilização, o risco
bem como o preço também do produto. É um dever do fornecedor. Você, empresário, que está colocando o produto à disposição ou está fornecendo um serviço, muito cuidado. É importante que você transmita ao fornecedor as informações quanto à característica do serviço, do produto, como ele tem que ser utilizado, o risco daquele serviço e do produto, o preço tem que ser muito bem definido, sem dúvidas, sem cláusulas pequenininhas, letras pequenas que confundem o consumidor, tem que ser tudo muito claro, muito objetivo, de maneira a facilitar a informação, a comunicação. Nada de ficar usando palavra difícil, situações que vão confundir o consumidor. Esse princípio da informação e da transparência, ele tem uma ligação muito forte com o direito à proteção contra a publicidade abusiva e enganosa, que nós já vamos tratar a respeito dessa situação também. Temos aqui o princípio da boa-fé objetiva. É um princípio muito importante dentro do Código de Defesa do Consumidor. Nesse princípio aqui, nós temos uma regra de conduta, é uma esfera ética nas relações de consumo. Pelo princípio da boa-fé, é importante que o consumidor e também o fornecedor, esse princípio é para ambos. É importante de que os padrões dentro de um contrato de consumo sejam éticos, que os comportamentos dentro de uma relação de consumo, que eles sejam éticos. E quando eu falo aqui em contrato para vocês, eu não estou falando tão somente daquele contrato formal, escrito, aquele papel, né, que você assina. Não, porque imaginem só que contrato tem um conceito muito mais amplo, muito mais livre. Se hoje cedo você foi à padaria e comprou um pãozinho quentinho de manhã, você realizou um contrato simples de compra e venda, um contrato muito tranquilo, muito simples, né? Ninguém assinou nenhum papel, ninguém falou nada, né? Você foi ali, pediu 3 pães, 5 pães, 10 pães, dependendo do tamanho da sua família, comprou o seu pão, pagou e levou para casa. Isso é um contrato. E esse simples ato gera direitos e gera obrigações. Então tem que tomar muito cuidado. É um contrato no qual espera-se boa-fé objetiva, conduta ética, tanto da parte do fornecedor quanto da parte do consumidor. Espera-se que você esteja comprando um produto fresco, um produto de qualidade, que você não seja enganado, né? Que não tenha passado nenhum inseto, que ele não tenha sido mal condicionado, né? Espera-se tudo isso pautado na boa-fé. Um contrato tão simples, né? Comprar um pão, desde um contrato sério, um contrato de adesão, aquele dos planos de saúde, que você nem pode negociar cláusulas, um contrato que vem pronto, né? Esse contrato que vem pronto, que você não negocia, nós chamamos de contrato de adesão. É legal, né? O CDC permite, mas desde que a parte, o consumidor ele pega esse contrato antes, ele tem um tempo para ler, não tenha letras miúdas, todas as cláusulas sejam muito claras, com linguajar bem de fácil compreensão, né? Então, é possível sim fazer contrato de adesão. Então, desde comprar um pão até um contrato de adesão, boa-fé objetiva, nada de querer enganar o outro. É essa a ideia dentro desse princípio. No próximo slide, eu gostaria de compartilhar aqui o princípio da intervenção estatal. O Estado está fazendo uma intervenção por meio do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo obrigações, direitos a todo momento, né? Porque ele reconhece o direito do consumidor como um direito fundamental. Lá na Constituição, no artigo 5º, nós vimos, foi imposto ao Estado o dever de promover a defesa do consumidor e, por isso, ele elaborou o Código de Defesa do Consumidor. E agora, eu gostaria de propor uma reflexão para você. Como se aplica o princípio da boa-fé
no caso dos anúncios com preços equivocados, que é super comum. Imagine só que você vai a uma loja, essas grandes aí de eletrodomésticos, e uma bicicleta. Você está procurando uma bicicleta e a que você quer custa R$2.000. Mas por uma falha, por um erro, ela está sendo colocada à venda, à disposição por R$20. E aí, como é que fica essa situação? Essa bicicleta, isso gera a obrigação que o fornecedor venda essa bicicleta por R$20? Por um momento, né? Imaginem só, né? Vou propor essa reflexão, já vou responder agora, porque nosso tempo está um pouquinho adiantado, né? Imagino que você já deva ter pensado em uma fração de segundos na sua resposta. Mas imagina só a situação, né? Eu ficaria um pouco confusa na hora, né? Mas será que é isso mesmo? R$20? E dá até aquela alegria na hora, né? Nossa, por vintão eu levo mesmo, né? Mas veja só, nós já tivemos várias situações dessa natureza, bicicleta, imóveis, produtos. Qual é a posição do tribunal diante de várias ações reiteradas, sucessivas que acontecem dentro dessa situação? Isso é importante para você que é consumidor e para você que é fornecedor. A decisão que tem prevalecido, que se o valor não for muito assombroso, não for uma coisa, um disparate muito grande, uma diferença tão absurda, então o fornecedor ele tem que manter, ele cometeu um erro, mas ele tem que manter, porque isso se confunde com um desconto. Então imaginem, né, que de repente, vamos imaginar que era 220 e colocaram 200, ou que era 200 e sem querer colocaram 120, vai ter que manter, vai ter que vender. Agora, de R$2.000 para R$20, com base no princípio da boa-fé objetiva, esse que nós acabamos de estudar, aí o fornecedor não vai ser obrigado a vender aquele produto por essa diferença de valor, por uma questão de boa-fé. Vejam que com essas decisões o tribunal tem mostrado que a boa-fé não se aplica só para o fornecedor, não. O consumidor também tem que agir com boa-fé. Está na cara que foi um erro, está na cara que foi um equívoco. É óbvio, está ali estampado que foi um equívoco. Não tem por que brigar por essa diferença tão drástica, tão absurda de desconto. Esse tem sido o posicionamento prevalente do tribunal, do TST. Agora, isso pode vir a mudar, mas agora o que temos para hoje é isso, aplicação da boa-fé objetiva. No próximo slide, gostaria de falar um pouco a respeito de alguns direitos básicos do consumidor. Nós temos o direito à vida, à segurança, à saúde, à educação, liberdade de escolha e informação adequada, direito à proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. E aqui vale destacar que publicidade enganosa é aquela publicidade que tem qualquer conteúdo falso, pode ser inteiro ou parcialmente falso, aquela publicidade que é enganosa, tem um conteúdo falso. Está lá no artigo 37, parágrafo 1º do CDC. Né? Então, essa falsidade na comunicação, ela vai gerar uma dúvida, um engano em relação à característica, qualidade, quantidade. Sabe aquele desconto que você acha que é desconto, mas na verdade só quando você chega em casa você percebe que você foi enganado, não tinha desconto? É publicidade enganosa. Agora, a publicidade abusiva, está lá no 37, parágrafo 2º, é toda aquela publicidade que é racista, discriminatória, lesiva ao meio ambiente, que agride valores sociais, que é agressiva,
Nós temos, inclusive, uma decisão bem interessante do TJ de São Paulo, que entendeu que era abusiva a publicidade de uma marca de tênis muito famosa, que sugeria que as crianças queimassem os seus tênis antigos e adquirissem tênis novos, né? Então, o TJ de São Paulo se posicionou da seguinte forma, entendendo que era agressiva e que feria valores sociais. No próximo slide, eu também gostaria de destacar a proteção contratual dos consumidores. Nós temos aqui contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão consumidores, se não for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio. Então, esses contratos por escrito, esses mais formais, eles devem ser entregues previamente. O consumidor ele deve ter acesso ao conteúdo desses contratos, e o conteúdo desse contrato ele não pode dificultar a compreensão. Então, se o consumidor assinou esse contrato, ele não vai obrigar o consumidor. Vai ser nulo, de pleno direito, as cláusulas contratuais que forem confusas ou até mesmo o contrato por inteiro, com base nesse princípio que nós acabamos de estudar, na boa-fé objetiva. O consumidor, ele é hipossuficiente. No direito contratual, no direito do consumidor também, não existe essa de assinou, agora não tem mais o que fazer, não. Se não seguir as regras, esse contrato será considerado nulo de pleno direito. Então, muita atenção nos contratos também. Voltando aqui ao slide, também quero destacar no próximo slide o artigo 48. O artigo 48 esclarece que as declarações de vontade que estão constando por escrito, recibos, pré-contratos, né, tudo aquilo que vai vincular o fornecedor, né, no contrato, né, é importante que esteja ali muito bem especificado, por escrito, né, muito importante que tudo esteja de maneira muito clara, muito transparente. Porque a existência de qualquer oferta, de qualquer propaganda, de qualquer obrigação, vai vincular o fornecedor a uma obrigação perante o consumidor. Agora, é claro, vamos lembrar da boa-fé aqui, né? Nós vimos o caso do produto que é ofertado muito abaixo do preço por uma questão de erro. Então, existem os casos práticos a serem analisados. Então, isso também deve ser visto diante do caso concreto. Mas a regra geral é que uma oferta, uma propaganda vai vincular o fornecedor. Então, uma declaração de vontade, um contrato, um pré-contrato, ele vai vincular o fornecedor. Ele vai ter que fazer aquilo que ele prometeu, né? Sob pena do que está no artigo 35 do CDC, né? Que seria o consumidor exigir o cumprimento do contrato, ou de repente pedir um outro produto ou serviço no lugar, ou até mesmo rescindir o contrato. Então, tudo isso pode acontecer. E aqui também, em relação à proteção contratual, o artigo 49 estabelece que o consumidor ele pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento de produtos ou serviços, sempre que a contratação de fornecimento de produtos ou serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial. Olha, nós estamos falando aqui do direito de arrependimento. O direito de arrependimento que é exercitado naquelas situações que a compra é realizada fora do estabelecimento, especialmente por telefone ou a domicílio. Aqui inclui-se as compras feitas via internet. Olha o parágrafo único. Se o consumidor
exercitar o direito de arrependimento previsto nesse artigo, os valores eventualmente pagos a qualquer título durante o prazo de reflexão serão devolvidos de imediato e monetariamente atualizados. Então vejam que muitas vezes esses sites ou até mesmo esses programas de televisão que falam, e olhe, você pode desistir em até 7 dias, né? Você fala, olha como eles são legais, olha o que eles estão fazendo, né? Na verdade, é uma obrigação. Está aqui no Código de Defesa do Consumidor, né? Eles estão cumprindo uma obrigação legal, que é oferecer ao consumidor o direito de arrependimento. E ele existe porque o consumidor não teve contato com aquele produto e aquele serviço, comprou à distância e ele passa a ter essa prerrogativa. E com isso nós encerramos essa parte também da nossa teleaula de número 2, trazendo o direito do consumidor e alguns conceitos referentes ao trespasse empresarial. Caso você tenha alguma dúvida, envie nesse momento, porque nós estamos encerrando a teleaula e eu volto dentro de alguns segundos. Então vamos encerrar aqui com algumas perguntas, deixando claro que eu estarei também disponível no chat, não só para acompanhar a atividade, mas também para responder as perguntas que aqui nós não tivemos tempo hábil. Nós temos aqui uma pergunta sobre o trespasse, perguntando o seguinte: o empresário fica solidário a pagar a dívida durante 1 ano após a venda. E se o adquirente não pagar, o que acontece? O alienante paga, porque a responsabilidade é solidária, é conjunta. Então vejam só, né? Então pode sobrar para o alienante, sim. Temos mais alguma pergunta que nós tínhamos separado? O CDC é válido para consumidores que adquirem produtos de pessoas físicas e jurídicas não regularizadas? Sim, também, tá? Não precisa necessariamente estar ali enquadrado no 966. O que é importante é ter estabelecido uma relação de consumo entre consumidor e fornecedor e ter o objeto da relação de consumo. Enquadrou ali, pode sim ser estabelecida uma relação de consumo. Então você imagina aquela pessoa física que prepara a cocada e sai vendendo na rua, estabeleceu uma relação de consumo, né? Professor, esse arrependimento só serve para venda por telefone e via internet? O direito de arrependimento que nós vimos é para qualquer compra, qualquer aquisição que é feita fora do estabelecimento comercial. Foi feita fora do estabelecimento comercial, pode exercer o direito de arrependimento. Certo, pessoal? Então, nós vamos encerrar essa nossa segunda teleaula nesse momento. Tem mais perguntas, sim. Estarei à disposição no chat para respondê-las. Eu agradeço demais a atenção que você deu nesse momento, nessa teleaula, e desejo a você um excelente estudo e uma excelente atividade. Até a próxima aula.